Olá, pessoal, muito obrigado. Vamos voltando aí aos poucos. Vamos lá, pessoal. Dulce Borges, Moraes, Rogério, Paula, Carlos Rogério, muito obrigado. Manuel Rabelo, de novo. Márcio Aurélio, que bom tê-los aqui. Essa primeira hora passou rápido aqui, tá meu amigo aí do Heavy Metal. Wagner Heineck, boa noite. Dena Mota, que tem feito os comentários bem bacanas aqui com a gente, o professor Rafael. Todo mundo chegando aí, vamos chegar que agora a gente vai para a segunda hora, tá? Henrique Borralho voltou, professor. Isso, visualizar. Vamos voltar aqui para a segunda parte. Agora nós vamos entrar na questão do ocultamento governamental, que é o centro, é o foco, dentre outras coisas. Obviamente, vocês já viram aí que a gente está tratando de vários assuntos, fazendo um panorama, né? Visão panorâmica, mas o ocultamento é. Rogério, não estou te ouvindo. Não tá? Não estou te ouvindo. O fonezinho. Eu peço só aumentar também o seu volume um pouquinho. Agora pode aumentar com o som do fone, aumentar um pouco o seu volume. Tá? Tá bom? Tá ótimo. Tá bom? Agora a gente vai para a segunda parte. Então, pessoal, eu parei no caso Roswell. Roswell. Né? Das duas bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki, panorama de Segunda Guerra Mundial. Então foi essa a fala. Para quem estava conosco até agora há pouco, terminamos a nossa primeira hora, vamos entrar na segunda hora. Tem muita coisa ainda vindo por aí, pessoal. E agora eu vou passar de volta, devolver a fala ao professor Henrique, que vai falar a partir daí. Panorama, Segunda Guerra Mundial, duas bombas nucleares detonadas e depois, logo em seguida, não muito longe, década de 50, caso Roswell. Com a palavra, professor Henrique, por favor. Vamos lá. Primeiro porque, assim, qual é o significado da bomba atômica? Né? É a primeira vez que a gente começa a manipular. Tem que falar um pouco de física clássica, né? Que é sobre o sentido da... Manipulação atômica, né? Do núcleo do átomo, cisão, fusão, fissão, nuclear. Exatamente. Tem que ir lá para o final do século XIX, quando o Newton havia encerrado a física. Exatamente, havia encerrado a física, dizendo que o átomo era indivisível. Depois em Peter Heisenberg, Max Planck falou assim: não. Em volta do núcleo. Quântica, né? Cria quântica, física quântica. A gente da física quântica fala assim: não. Em volta do núcleo existem prótons, nêutrons e elétrons, e assim, e a bomba atômica, esse processo de fisão, de separação, na verdade, porque eles são antagônicos, então. Esse processo de tentar juntá-los mecanicamente é o que dá origem da bomba atômica, porque a explosão é quando você incorpora dentro do mesmo espaço prótons, nêutrons e elétrons. Então, esse processo de fisão, quando ele se arrebenta, né, quando ele cai, quando a bomba estoura, o efeito é devastador. Só que os efeitos, Rogério, da bomba atômica não era para a Terra. Era para o universo, era para a galáxia. Né? Era para a galáxia. Porque aqueles efeitos, né? Ou seja, o efeito da radiação, e você sabe que a bomba de Hiroshima e Nagasaki alterou o eixo de inclinação da Terra, em 3 graus. Em 3 graus. Isso mostra como foi colossal aquilo ali, né? É absurdo, brutal, porque você teve uma bomba atômica que pegou o grau de inclinação da Terra e alterou em 3 graus, somente pelo impacto. Afora os elementos colocados pela devastidão do efeito químico, né, provocado pela radiação. Que é cruel, crudelíssimo. Quando a bomba, as bombas, na verdade, estouram, o sinal amarelo acendeu. Ligado. E aí, eu vou falar irmãos galácticos, porque... Sim. Bom, eu vou falar sobre isso no final, né? E aí os irmãos galácticos, que sempre nos observaram, né? Disseram assim, epa, peraí. Quer dizer, eles ultrapassaram uma linha que nós já assistimos, isso em outros lugares. Sim. Né? Sobretudo a destruição de Maldek, que era o 10º planeta do Sistema Solar. Tá? A gente vai falar sobre ele também. Logo depois do caso Roswell, o que é o caso Roswell? O caso Roswell é a queda de uma nave. Ok? Isso aconteceu em 47. O caso Roswell não é a Área 51. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. O caso Roswell é em 47, aliás, em 45,
O caso Roswell é em 45 e a Área 51 é em 47. Então, primeiro teve uma nave que foi capturada, você tem registros dela, os jornais locais noticiaram, o exército americano chegou no local, isolou, tá certo? Isolou a área e os jornais, na época, noticiaram amplamente e que foi negado, ok? Ou seja, o exército americano, prefiro chamar de estadunidense, o exército estadunidense negou veementemente que uma nave não caiu em Roswell, né, em 1945. O problema é que logo depois nós tivemos o segundo caso, que é o da Área 51. De novo, a queda de uma nave. E nós podemos falar por que elas caem, né? A Terra imersa numa terceira dimensão. E quando você pega os relatos sobre esse processo, inclusive da flutuação das naves, elas estão em quinta, sexta, sétima, oitava dimensão para cima, para adentrar, né, na atmosfera da Terra, elas precisam baixar, inclusive, o seu grau de frequência, né? E para quem estuda esses textos, né, não nada acadêmicos, falo que tanto como numa nave como na outra, essas naves não fizeram esse processo chamado de descompressão. Essa é uma linha de vertente de leitura. Mas a outra é que se fala que foi de propósito mesmo, ou seja, cai para que se vincule o assunto e comece a se chamar a atenção sobre os perigos do uso da energia nuclear. Da energia nuclear, né? Então, não há muito consenso. Ou elas não fizeram descompressão e por isso elas caíram, ou elas caíram de propósito para chamarem a atenção sobre o uso da arma nuclear. O fato é que, no caso da Área 51, eu vou pedir para as pessoas depois colocarem assim, ó, depoimento de Bob Dian, né? A Área 51, que por sinal agora está esvaziada, e foi por isso que eles permitiram a visita das pessoas, Bob Dian, ele era um ex-militar, né? Que morreu tem uns 6 meses atrás, ele morreu de câncer, e ele chamou repórteres, né, no leito da cama para dizer assim, olha, eu preciso, eu não quero morrer com esse segredo, né? Então coloca assim, Bob Dian, coloca lá no YouTube, né? Bob Dian, depoimento de Bob Dian. Aí vai aparecer ele numa cama, né, com 2 repórteres, e ele falou assim, olha, a Área 51 possui algo em torno de 16 níveis. 16 níveis. Eu nunca passei do 9º. Ele falou abertamente, eu nunca passei do 9º. Porque cada militar, ele tinha uma autorização para conhecer até certo nível do que se fazia lá. E ele mesmo fala, disse, olha, ele fala abertamente, disse, olha, o presidente Eisenhower nos chamou para uma reunião na Casa Branca dizendo a seguinte coisa. Primeira coisa, é verdade que há dentro do governo, né, uma agência, né, que trabalha especificamente com esse problema da vida alienígena. Aí o Bob Dian, né, disse assim, presidente, é verdade. E ele fala, e por que eu, na verdade, não fui informado? E ele disse, presidente, dentro das agências existem agências, né? É muito parecido com a situação para quem acha que Bob Dian está mentindo, né? Basta você pegar, por exemplo, o depoimento do Edward Snowden, que ele fala exatamente isso. Você tinha a SNA, né? Se você tem a CIA, dentro da CIA, não, você tem, vou melhor, você tem o Conselho de Estado americano, né? Diretamente vinculado, por exemplo, a chefe a secretária de Estado. Então você tem o Conselho de Estado, você tem as agências, né? FBI e também CIA, e dentro da CIA você tem outras agências, entre elas a SNA. A SNA fez uma subdivisão, tá certo? Sem que outros setores da CIA soubessem. Então a SNA, ele construiu outras subdivisões, né, de investigação dentro do próprio órgão, né? Não, que na verdade o próprio Conselho de Estado desconhecia. Não é obrigado a saber. Porque sim. As pequenas agências respondiam à SNA.
Sim. Entendeu? E a SNA respondia à CIA. O Snowden, o Snowden era uma dessas figuras, né, digamos, desse encadeamento, né, investigativo, que necessariamente não precisava da autorização do chefe da CIA. Né? Então, por exemplo, quando o Snowden é convocado para desenvolver aquele programa de investigação de e-mail de todo mundo, inclusive citando que a Dilma está sob investigação, que a Angela Merkel está sob investigação, e que a Dilma denunciou no Conselho, né, da ONU, na abertura anual da ONU, né, o Obama pediu desculpa. O Obama pediu desculpa e falou assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. É ridículo ter que dizer isso, isso também está no YouTube, tá? É ridículo ter que dizer isso para vocês, mas o presidente da República não sabe do que se passa dentro das agências. Então, eu sei, eu me reporto direto ao chefe da CIA. O chefe da CIA se reporta direto ao chefe do SNA. Tá certo? Agora, eu não me reporto a uma Uhum. subagência, tá certo? Criada pela SNA. E por que o Eduardo Snowden resolve denunciar? Porque ele foi chamado para investigar terroristas e ele presencia, isso está no documentário do Edward Snowden, né? Ele presencia quando uma célula que continha crianças, né, morreu por uma explosão de um jato não tripulado. E ele passa mal, ele tem epilepsia, e ele fala para a noiva dele, ele fala assim, ó, não dá para ficar nisso aqui, né? Porque, na verdade, nós estamos matando indiscriminadamente. Então, veja bem, você percebe que esse depoimento do Snowden coincide com o depoimento do Bob Dylan. Quando o Eisenhower chama o Bob Dylan e fala assim, mas por que eu não soube disso? E ele responde, é muito simples, porque há agências dentro de agências, tá Sim, certo? E, sim. portanto, nem tudo que nós fazemos, nós nos reportamos direto ao chefe de Estado. Por isso que o senhor não sabe o que se passa ali dentro. Né? Ah, mas não faz parte do governo? Sim, faz parte do governo. Mas nem tudo passa por uma autorização do chefe de Estado, tá certo? Porque, claro que existem regras, protocolos a serem seguidos, tá certo? E assim, se tudo tiver que passar por autorização, boa parte das investigações não aconteceriam. É uma coisa muito parecida com toda quebra de sigilo precisa de autorização judicial. É mesmo, cara pálido? Toda quebra de sigilo passa por uma autorização judicial? Ou primeiro você vigia as pessoas e depois, quando tem Descobre e prova, depois vai pedir autorização vai para pedir para o continuar, na juiz? verdade, continuar O que, o que você já vinha fazendo, que é o monitorar e que, tal. o Bob Dean diz no depoimento dele? Disse, olha, quando nós capturamos a nave que caiu em Roswell, tá certo? Nós começamos a construir a possibilidade de um programa espacial que depois vai ser chamado de NASA. Sim. Tá certo? E aí também Então, advém toda aquela corrida espacial para a Lua, os soviéticos, os norte-americanos, querendo um lugar lá para poder dizer que tinham, né, condições de é, construir aeronaves, no caso os é, foguetes e tal. então a primeira coisa é assim. Eu acho que tem que ter validade, porque é um depoimento de um ex-oficial do Sim, Exército estava lá estadunidense. dentro, né? Não, que diz o nome, diz o número do registro, da Sim, patente, também, diz também. tudo. Meu nome é Bob É. Dinha, meu número de registro é número tal, 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 tal. Não foi Eu sou feito um no câncer. anonimato, né? Não foi uma Não, denúncia. não, tá aqui meu Mostrando nome, a tá aqui meu cara. registro. Tá aqui meu nome, tá aqui meu registro. Eu não pode mais me fazer nada, não pode mais fazer nada comigo, porque eu vou morrer mesmo, mas eu Sim, quero revelar isso. Aí ele conta sobre o que é a Área 51. Depois, uma coisa que também eu acho que se coloca já como prova cabível são o depoimento do Neil Armstrong, sim, tá? Do Neil Armstrong. Todo mundo sabe que o Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua, né? Também antes de morrer, né? Tanto ele como o outro cosmonauta gravaram o depoimento da morte, falando assim, pessoal, a Apolo 13, Apolo 11, desculpa, ela tinha câmeras externas, tá certo? Ela tinha câmeras externas. Quando nós estávamos chegando à Lua, eu fiquei assustadíssimo e liguei para Houston, falei, Houston,
You have problem now. Nós temos problema. E o Houston vai falar assim, prossiga. O problema, Rogério, assim, há uma pausa, um intervalo entre a transmissão direta da chegada da Lua, a interrupção e a continuação. Ou seja, não é que aquilo é uma farsa. Não, não é uma farsa. Nós realmente pisamos na Lua, né, em 69. O problema é que não é verdade que a transmissão, o início da transmissão ela é direta, mas a continuação dela não. Existe uma interrupção na transmissão, tá certo? Há um delay, né? Há uma pausa e depois há uma retomada. Só que os rádios amadores dos Estados Unidos continuaram captando a gravação da conversa entre a Apollo 11 e Houston, Cabo Canaveral. Esse conjunto de áudio da conversa está amplamente ofertado na internet, onde ele fala: vocês não têm ideia do que nós estamos vendo. Sim, sim, sim. Aí, inclusive, Henrique, só aqui um parênteses que você vai continuar aí no raciocínio. Isso também ocorreu em outras missões, depois e antes, mas eu vou falar só de passagem, teve uma outra missão depois da 11, que também, na chegada à Lua, na alunissagem, foram recebidos. E aí o que acontece? Eu falei: Houston, você não sabe o que nós estamos vendo? Eu falei: não, nós sabemos, continua. Ou seja, Houston já sabia do que eles iam encontrar. Houston já sabia, né? E pede para ele continuar. E aí ele grava o depoimento dizendo assim: quando nós voltamos, as câmeras da Apollo 11 elas são confiscadas, entende? As câmeras, e a minha máquina Polaroid, quando eu bati uma foto, essa minha câmera também foi, né? Então, eu acho que a gente pode colocar Bob Dylan, né? Vamos colocar aí Neil Armstrong, eu vou colocar só gente de peso. Agora que a coisa vai pegar. O Harrison Alves está perguntando aqui o que eles viram. Não, eles viram alienígenas. Sim. Eles viram alienígena. Isso está no depoimento do... A palavra alienígena é uma palavra que eu não gosto. Sim, nós não gostamos, mas o que a gente vai fazer? Alien, a palavra quer dizer estrangeiro. Estrangeiro, né? E não há nada mais impreciso do que isso. Vou falar por quê. Mas, enfim, eles relatam que eles viram humanoides, né, no solo lunar, que, na verdade, habitam a parte oculta, né, chamada do Dark Side of the Moon, lado escuro da Lua, e eles relatam. E aí, assim, eu peço que as pessoas anotem. Bob Dylan, anotem e pesquisem. Depoimento de Neil Armstrong, mas agora vem o mais recente. Coloquem assim: Claude, C-L-A-U-D-E, Wegener, né? Claude Wegener, que é aquela a astronauta francesa, talvez esse seja o caso mais polêmico do mundo ufológico, né? Coloque Claude Wegener, ou astrônoma ou astronauta francesa, tá certo? É o caso daquela coletiva de imprensa que ela desmaia 2, 3 vezes. Vai falar alguma coisa e desmaia. Vai falar de novo, levanta, desmaia. Estranhíssimo aquilo. Inclusive, tem gente que diz que ela estava sendo controlada ali mentalmente. Não, e aquele colega programação mental, reprogramação. Não, e aquele colega ao lado dela controlando o que ela iria falar. É uma cena tétrica. É uma cena tétrica. Já assisti várias vezes esse vídeo, eu achei a mesma coisa. Eu assisto sempre, aquilo é chocante. Também achei. Porque aquilo é chocante, porque ela foi obrigada a desmentir o que ela viu. Sim. Né? E mais, Henrique, se você prestar atenção, você já assistiu várias vezes, os que estão atrás, eles não estão nem aí para o fato dela não tá conseguindo falar. Na verdade, parece que eles estão ali impassíveis, né? Não estão se preocupando com o fato dela estar desmaiando toda hora, de ela tentar falar e não conseguir. Eles ficam ali quase como se fosse só para contornar o fato de ela não poder falar, né? Para manter uma presença opressora ali. E controlando o que ela está falando, segurando o braço dela, apertando o braço dela. Aquilo é tétrico, né?
E assim, a história é que ela conta, e só que depois ela é obrigada a desmentir. Sim, Né? claro. Por sinal, ela é afastada do programa espacial Sim. estadunidense. Né? E hoje ela se recusa da entrevista. Ela se recusa da entrevista. Quando ela vê uma nave na órbita da Lua, ela transmite a informação para a Terra assim, as pessoas precisam saber, e a transmissão é cortada. Cortado. A transmissão é cortada. É. E aí, quando ela volta, ela é dopada e aquela cena tétrica, né? Sim. Mas coloquem lá. Então, assim, para a gente discutir, Bob Dylan, né? Neil Armstrong, coloquem Claude Ragner. Agora vamos pegar mais dois depoimentos de peso. De peso. Um é Paul Hiller. Paul Hiller, ex-ministro da Defesa do Canadá. Sim, Coloca esse é lá. importantíssimo. Esse também Não, já assisti. eu acho. Muito bom. Sabe assim, qual é a importância do Paul Hiller? Porque é possivelmente a primeira fala oficial. Sim. A primeira fala oficial de um chefe de Estado, né? Que ele foi secretário de segurança, que fala abertamente. Olha, é verdade, nós não estamos sozinhos no universo e existem programas no Canadá e nos Estados Unidos de ocultamento da informação. Então, Paul Hiller, volto a dizer, que corresponde ao nosso ministro da Defesa. Sim, perfeito. Então, ele chamou uma imprensa, isso também está na internet, tá? Coloque lá, Paul Hiller. Tem mais um agora, não sei se era o próximo que você ia falar, mais recente ainda, que é na França, o Alain Juliet, que era um ex-oficial francês da inteligência, acho que 2019, 2018, por ali, que foi à imprensa francesa, disposto a falar sobre o que sabia, era um profissional respeitadíssimo, quero crer que já estava aposentado, e ele escreveu sobre um envolvimento. Ele falou, deu depoimentos para um documentário de um cara chamado Dominique Fillol, que ele ex-diretor da Agência de Inteligência Estrangeira da República Francesa. O nome do livro, do documentário é UFOs, uma questão de Estado, dirigido por Dominique Fillol. E ele fala também abertamente, ele diz, o fenômeno tornou-se palpável e é uma questão de Estado, tem que ser tratado agora, doravante, não como um caso de uma coisa esdrúxula, mas como questão de Estado. Ou não? Aí, então, assim, para as pessoas anotarem, né? Bob Dylan, Neil Armstrong, Paul Hiller, né? E agora vem uma bomba. Karen Hughes, ex-diretora do FMI. Ex-diretora do FMI. Chama a imprensa, fala assim, olha, eles existem, eles estão entre nós e eles estão infiltrados no governo, né, dos Estados Unidos. Eu acho, assim, Rogério, mas você pode, para quem é muito cético, dizer assim, tudo bem, mas Bob Dylan estava em leito de morte, Neil Armstrong também estava em leito de morte, estava idoso, Paul Hiller já não era mais ministro da Defesa do Canadá, Karen Hughes não era mais diretora do FMI. Então, não é muito curioso que essas pessoas só se arrisquem, só se exponham, sim, depois que não estão mais não estão mais no cargo, não estão no governo, não estão mais ocupando as funções de confiança, cargo de confiança. Tudo bem. Agora, então tá. Então agora eu vou falar de uma prova material, que são agroglifos ou corpcyclo. Sim, né? Sim. Digitem agroglifos. O que são agroglifos? São inscrições colocadas em campos de trigo, né, centeio, milho, enfim, plantações, né, sobretudo, mais maciçamente na Inglaterra, nos Estados Unidos, Canadá, México e também no Brasil. Os casos no Brasil estão relacionados a... Uma pergunta aqui, Anthony. Se os extraterrestres existem e têm um certo poder e influência, o que os impede de uma aparição aos humanos? É uma questão sempre recorrente. Essa que sempre aparece, essa é a pergunta mais...
Vou te responder. Tá? Obrigado, Anthony, pela pergunta. Daqui a pouco a gente Vou retorna te ela. responder. Então, agroglifos. Né? Durante muito tempo, as pessoas disseram que os agroglifos. Eu penso que as pessoas. Cliquem no Google agroglifos. Agroglifos. Cliquem. Vão aparecer as imagens. Que é um fenômeno que começa lá no Reino Unido, né? Praticamente, assim, onde ele começa a ser estudado com mais profundidade, depois vai se descobrindo em outros lugares do mundo que começam a aparecer também as mesmas inscrições em campos, né? E aí, assim, teve um grande congresso nos Estados Unidos, né? Peço que as pessoas digitem agroglifos ou CORP, C-O-R-P, em inglês, Cycle, C-I-E-L-S. CORP Cycle. Houve um congresso em 2017 para provar que os agroglifos eram construídos por seres humanos. Tá certo? Sim, sim. É uma pena que, assim, se eu pegar e digitar aqui no computador e mostrar, não sei se a imagem vai ficar com tanta nitidez, mas eu posso... Ou então, Rogério, tu pode também fazer aí... Deixa eu ver se eu consigo aqui alguma imagem de agroglifo. Eu consigo. Vamos lá. Pessoal, só um minutinho, só um segundinho, a gente está atrás aqui, o professor Henrique está procurando a imagem, para quem não conhece os agroglifos. Bom, eu vou virar aqui o meu notebook. Tá dando para ver? Tá dando. Tá dando para ver? São formações que têm desenhos geométricos com uma perfeição assim incrível. Implantações. Plantações. Então é o seguinte, foi feito um congresso em 2017 tentando provar que os agroglifos eram feitos por humanos. Seres humanos. Sabe qual foi a piada, Rogério? Qual foi a piada? Um agroglifo mais simples de ser reproduzido levou 4 horas. Levou 4 horas. Uma pessoa colocou assim: só conheço em filmes. Eles são muito recorrentes, tá? Inclusive no Brasil, Paraná e São Paulo. Sim. Tá? Então, assim, a pessoa colocou assim: eu só conheço em filmes, mas você pode digitar na internet que o material são... É vasto, vastíssimo. Tem muita coisa. É vastíssimo. Aí teve um congresso em 2017 para desmascarar os agroglifos. Aí eles foram até um campo, né, nos Estados Unidos. Não, e foram reproduzir. Reproduziram, tá? Que fique bem claro que nós reproduzimos. Só tem 2 problemas. Levou 4 horas. E não ficou com aquela perfeição, com aquela coisa. É pior. Nós tivemos que cortar a plantação. Os agroglifos não são cortados. Não tem cortes. Eles são dobrados ou amassados. A grama deita, exatamente, né? Ela deita e fica lá. Eles não são... Então, levou-se para um laboratório, os cientistas examinaram e disseram assim: olha, pegaram o que nós fizemos com corte e pegaram o que foi feito supostamente por não humano. E aí mostraram, disse: olha, quero dizer uma coisa para vocês. Esse aqui é produzido com corte. Esse aqui é dobrado. E tem mais um detalhe. Um grupo de fazendeiros mexicanos, né, ficaram de plantão, porque eles alegavam prejuízo das fazendas, enfim, lá. Sabe o que acontece? Vocês sabem quantos segundos um agroglifo é produzido?